falar nessa noite sobre um tema muito oportuno nesses dias que antecedem aí o dia 25 de dezembro, que é o Natal. E eu quero refletir com os irmãos sobre o nascimento de Jesus. Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Eu quero ler esta passagem de Lucas, capítulo 2. Nós vamos do versículo 1 ao versículo de número 20. Mas nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos lendo, eu vou comentar alguns versículos, trazer algumas informações que nos ajudarão a entender melhor esta passagem, e conforme eu for fazendo isso, eu vou trazendo aqui algumas aplicações práticas aqui para as nossas vidas, amém? Então vamos lá, deixa a sua Bíblia aberta e vamos aqui, Lucas, capítulo de número 2, que tem como tema aqui o nascimento de Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. César Augusto, ele era sobrinho de Júlio César. César Augusto, ele foi o imperador romano que governou o Império Romano durante os anos de 29 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Seguindo o texto diz: convocando toda a população do Império para recensear-se. Então houve ali naqueles dias um recenseamento. O que era esse recenseamento? Recenseamento, meus irmãos, foi um decreto de César Augusto, aonde era exigido que todos deveriam voltar para a casa dos seus antepassados, para que fosse feito um censo. E provavelmente esse censo tinha por objetivo ajudar o Império Romano na arrecadação de impostos. E logo depois você vai entender porque o evangelista Lucas, ele faz questão de deixar registrado o censo. Vamos seguir aqui na leitura do versículo 2, que diz: este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, ou seja, nesses dias a Síria fazia parte dessa província romana, ou seja, a Síria era ali uma parte, nesses dias, do território israelita. O versículo 3 diz: todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4 diz: José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Quando o decreto foi emitido, José estava na cidade de Nazaré e ele precisaria voltar para a casa dos seus pais ou dos seus antepassados. Então ele saiu da cidade de Nazaré e foi até a cidade de Belém. Segundo os historiadores, de Nazaré até a cidade de Belém era em torno de uns 110 quilômetros de distância. E nós precisamos ter em mente que a cidade de Belém também era a cidade onde o rei Davi havia nascido. Amém? Ou seja, José e Maria, eles eram da descendência de Davi. E aqui é importante, meus irmãos, nós entendermos essa passagem, tendo em mente que a Bíblia Sagrada, ou melhor dizendo, o Antigo Testamento, estavam cheias de profecias referente ao Messias.
E as profecias diziam que o Messias, ele viria da descendência real de Davi. Então percebam, meus irmãos, que quando nós olhamos para a história do nascimento de Jesus, nós chegamos à conclusão que o nascimento de Jesus não foi planejado por José e Maria. É muito comum nós vermos em nossos dias as pessoas fazerem planejamento, as pessoas se prepararem para a chegada ou para o nascimento de uma criança. Não é assim que acontece? Mas com José e Maria, eles não tinham se preparado para este momento. Eles nem sequer ainda haviam se casado. Eles estavam ali num compromisso, que nós podemos dizer assim, estavam noivos, embora o compromisso daqueles dias fosse muito mais sério do que o noivado dos nossos dias, mas a verdade é que eles não tinham se casado ainda, e Maria, ela veio a engravidar do Espírito Santo. Então, embora o nascimento de Jesus não tivesse sido planejado por José e Maria, porém, o nascimento do Senhor Jesus já havia sido planejado por Deus. A Bíblia nos informa que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, Deus já havia decretado, já tinha determinado o tempo em que ele enviaria o seu filho, e este haveria de se fazer homem como nós. E quando esse dia do Senhor chegou o Senhor Jesus, então nasceu aqui nesses dias. Amém? Então, nós precisamos ter isso em mente, que embora José e Maria não tivessem planejado este acontecimento, Deus, ele estava no controle de todas as coisas. Amém? Então, o versículo 5 diz assim: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Agora imagine vocês, irmãos, num tempo onde não havia os veículos que temos nos dias de hoje, carro, motocicleta, ônibus, navios de grande porte, motorizados, aviões. Nesse tempo não havia nada disso. Agora imagine a dificuldade de José e Maria de saírem da cidade em que eles estavam e terem que percorrer em torno de 110 quilômetros, irmãos. E ainda Maria estando grávida. E eles estavam fazendo isso, meus irmãos, enfrentando todas essas dificuldades para obedecerem o decreto do governo daqueles dias. Eles estavam ali, provavelmente percorrendo todos esses quilômetros para pagarem os seus impostos. Eles estavam ali também, meus irmãos, para fazerem a vontade de Deus. Porque a partir do momento que Maria, ela engravidou, ela disse a Deus: olha, seja feito conforme o Senhor desejar fazer em minha vida. Em outras palavras, que seja feita a tua vontade. Ela se colocou à disposição do Pai. Cumpra-se em mim o teu querer, a tua vontade. Então, eles estavam ali para fazer a vontade de Deus. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma verdade: que nós fazermos a vontade de Deus não é garantia de que nós teremos uma vida fácil. Porque José e Maria estavam ali dispostos a fazerem a vontade de Deus. E mesmo assim eles estavam enfrentando um momento de grande dificuldade, de se locomover numa distância muito longe, mulher estando grávida, meio de transporte precário, sendo conduzido ali por meio de animais. Então, entenda que fazer a vontade de Deus não é garantia de vida fácil. Mas nós precisamos entender também que, embora a gente passe por dificuldades, embora nós venhamos a enfrentar momentos de aperto, de desconforto,
Nós precisamos ter em mente que Deus ele se utiliza até mesmo destes momentos para cumprir em nossas vidas a sua vontade. Porque Deus já havia determinado um tempo. O tempo havia chegado. Jesus ele precisaria nascer na cidade de Belém conforme a profecia de Miqueias 5:2. E quando César Augusto emite um decreto convocando as pessoas a voltarem para a sua cidade de origem, aquele que era um imperador pagão romano, embora ele estivesse ali com a intenção de arrecadar recursos e trazer ali, fazer com que as pessoas pagarem os seus impostos, Deus estava se utilizando de tudo isso para cumprir a sua palavra. Deus estava se utilizando de tudo isso para cumprir a sua palavra, a qual ele havia anunciado por meio dos seus profetas. Eu gostaria que vocês lessem comigo o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E você, Belém Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma profecia anunciando que o Messias haveria de nascer na cidade de Belém. Então é exatamente aqui, meus irmãos, vamos voltar aqui para o texto de Lucas, no capítulo 2. Então é exatamente aqui, neste momento, que a gente vai entender a razão pela qual Lucas fez questão de deixar registrado este censo. Fez questão de mostrar que não existe nenhuma circunstância ou poder em que o nosso Deus ele não possa controlar. Não existe circunstâncias ou poder que Deus não esteja ali no controle. Versículo 6 diz: E aconteceu que estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugares para eles na hospedaria. Olha só o lugar do nascimento de Jesus, uma manjedoura. A gente vê nos filmes, por exemplo, eles colocam ali um lugar tão bonitinho, né, irmãos? Uma espalhazinha, né? Bem aconchegante, que a gente olha, dá até vontade de deitar lá junto com os bichinhos, né? Mas nós precisamos entender que a manjedoura, nos dias do Senhor Jesus, não era como nos filmes que a gente vê, ou nos desenhos que as crianças assistem. A manjedoura, ela era feita ali como se fosse numa caverna ou numa gruta, era esculpido ali na rocha, lugares onde os animais eles iam se alimentar. Então, as características de uma manjedoura daqueles dias era de um lugar escuro e um lugar sujo. Como eu disse, não é nada parecido com aquilo que a gente vê nos filmes. Era um lugar escuro, era um lugar úmido, era um lugar sujo. E o Messias nascer num lugar como esse contrariava a expectativa da maioria dos judeus que estavam aguardando o Messias. Porque os judeus, eles estavam esperando que o Messias nascesse num palácio real e nunca num lugar como uma manjedoura. Então, o nascimento de Jesus estava ali contrariando as expectativas da maioria das pessoas daquela época. E aqui eu aprendo outra lição. Eu aprendo, meus irmãos, que a expectativa humana
não controla o que Deus vai fazer. Eu estou esperando que aconteça essa coisa deste jeito. Não pense você que a expectativa humana vai controlar, porque, como eu disse, a maioria dos judeus estavam na expectativa de que o Messias nasceria num palácio real. Mas Deus vem contrariando a expectativa humana, fazendo com que Jesus nascesse numa manjedoura, né? Então, meus irmãos, nós precisamos olhar a maneira como Deus trabalha e tentar entender as razões pela qual Deus permitiu e quis que assim acontecesse. Quando eu olho para o lugar onde o Senhor Jesus nasceu, parece que eu estou vendo como que se Deus tentando dizer para nós, tentando nos comunicar que a obra que Ele haveria de fazer seria uma obra em que seria realizada na escuridão, ou melhor dizendo, no mundo de escuridão, porque era exatamente essa, ou é exatamente essa, a condição dos homens sem Deus. Estão em completa escuridão, e foi exatamente nessa escuridão que raiou a luz. E o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, resplandeceu sobre as trevas. Manjedoura também era um lugar, como eu disse, escuro e sujo. E Jesus vem e nasce, vamos dizer assim, no meio da sujeira. Ou seja, o Cristo é enviado para tratar com a sujeira do pecado humano. Ele vem para resplandecer em meio à escuridão e vem para tratar daquele que é, ou daquela que é a maior necessidade humana, que é o problema do pecado. O Senhor Jesus, ele vem exatamente num contexto como esse. Muitas pessoas nessa época de Natal, e você vai passar em vários lugares, você vai ver montado ali um presépio, né? Onde tem um bebezinho ali, José e Maria, os bichinhos e tudo. E muitas pessoas, elas olham para aquela imagem e elas se limitam a verem o Cristo somente como um bebê. Elas olham e dizem assim: olha que bonitinho, né? Olha que bebezinho ali. Mas nós, meus irmãos, jamais devemos limitar a nossa visão de Cristo ao bebê na manjedoura. A nossa visão sobre Cristo, meus irmãos, deve nos levar a caminhar por toda a história desse Cristo que nasceu. Porque o Cristo que veio, o Cristo enviado por Deus, ele nasceu sim. E ele foi um bebezinho numa manjedoura, mas ele não permaneceu bebezinho. Nós precisamos nos lembrar que esse Cristo, ele também cresceu em estatura, graça e conhecimento. Esse Cristo, ele viveu uma vida justa e santa, sem pecado. Esse Cristo, ele também morreu pelos nossos pecados. Ele subiu aos céus e ele há de voltar. Então, ao lembrar-se do Cristo na manjedoura, não esqueça também disso que eu acabei de falar, que esse Cristo cresceu, viveu uma vida sem pecado, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e há de voltar para nos buscar. Aleluia! Não fique preso somente ao menino Jesus na manjedoura, mas veja o Evangelho como um todo. Amém? Olha que coisa interessante também. Olhando essa cena do versículo 7, que diz que Maria deu à luz ao seu filho, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugares para ele. E não havia lugares para ele ali, provavelmente porque as cidades estavam cheias de pessoas, né? As pessoas estavam voltando, uma grande multidão voltando por causa desse censo, e com certeza os lugares ficaram tomados, né?
as hospedarias já estavam cheias, não havia lugar ali para abrigar Maria, José e Jesus. E eu achei um trecho de um hino muito maravilhoso que descreve este momento do nascimento de Jesus. Eu quero ler para vocês o trecho de um hino de uma mulher chamada Emily, que tem o sobrenome Eliot, com certeza não é brasileira, mas olha o que ela escreveu sobre o nascimento de Jesus e sobre essa parte que diz que não havia lugar para eles. Ela escreveu assim: tu deixastes o teu trono, a tua coroa real, quando viestes à terra por mim, mas no lar em Belém não foi achado lugar para o teu santo nascimento. Ó, venha para o meu coração, Senhor Jesus, há lugar em meu coração para ti. Que coisa mais linda, né, irmãos? Porque hoje, meus irmãos, muitos corações continuam fechados. Muitas pessoas continuam deixando Jesus do lado de fora de suas vidas. Mas que o Senhor Jesus possa encontrar lugar na sua vida hoje. Que você possa dizer, como essa moça escreveu nesse trecho, desse louvor tão bonito, dessa letra tão bonita, em que ela diz: ó, venha para o meu coração, Senhor Jesus, há lugar em meu coração para ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então, quando os pastores viram ali o anjo do Senhor, eles ficaram com medo. Mas nós vamos ver que esse medo que eles sentiram vai se transformar em grande alegria. Olha o que diz o versículo de número 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Irmãos, os pastores, nesses dias, eles não eram pessoas que eram estimados pela sociedade. Eles eram vamos dizer assim, pessoas desprezíveis naquele tempo. E foi justamente para essas pessoas que Deus revelou o seu Filho. Para as pessoas mais improváveis, Deus vem e revela o seu Filho, meus irmãos. E tem gente que fica contrariado com isso. Tem gente que se acha uma pessoa boa, que se acha uma pessoa legal, e fica revoltado quando vê alguém se convertendo ao Senhor Jesus, que um dia matou, que um dia roubou, que vivia uma vida de devassidão. A pessoa fica revoltada e diz assim: poxa, todo crente que eu conheço, quando eu vou conhecer a história, já foi ex alguma coisa, não é assim que acontece? Eu, por exemplo, era do rock, gostava da noitada, inclusive conhecia a Fabiane nesse contexto, né? A gente gostava das mesmas coisas, se conheceu nesse contexto. Bebia, fumava. E aí a gente encontrou Jesus. E agora a gente se tornou ex-roqueiro, né? Ex-bebedor de cachaça, ex-fumador de cigarro e de maconha. E aí as pessoas ficam revoltadas com isso, mas nós precisamos entender que Jesus, ele não veio para os sãos. Jesus, ele não veio chamar justos,
mas ele veio chamar, sim, pecadores ao arrependimento. E como é que uma pessoa, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, pode continuar do mesmo jeito? Como é que uma pessoa, tendo um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, vai continuar? Ele vai ter que ser ex. Se bebia, vai ter que ser ex-alcoólatra. Se fumar, vai ser ex-fumante. Se ex-prostituta ou prostituta. E assim é que Deus faz. Porque uma vez, meus irmãos, que a gente tem um encontro com esse Deus maravilhoso, não tem como não sermos transformados. E Deus se revelou a esses pastores, a esses que eram desprezíveis ou desprezados na sua sociedade. Esses pastores que cuidavam ali dos rebanhos, provavelmente eram aqueles que forneciam os animais que eram oferecidos em sacrifício no templo. Provavelmente esses pastores eram aqueles que forneciam os cordeiros que iam ser sacrificados no templo de Jerusalém. Aí Deus, ele vem e revela o seu filho que é aquele que vem e os convida, né, para que eles possam receber, não para ofertar um cordeiro, para ser oferecido no templo, mas agora para receberem aquele que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa. Quando nós paramos para pensar sobre a maneira como Deus age, a gente fica realmente maravilhados, irmãos, porque preste atenção numa coisa: você dificilmente vai ouvir nos grandes meios de comunicação, seja num canal de televisão, seja nas revistas de grande circulação, seja nos sites renomados, você não vai ver, dificilmente você vai ouvir falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Dificilmente você vai ouvir falar sobre o Senhor Jesus. Da mesma maneira como o nascimento de Jesus não foi anunciado nos grandes palácios naqueles dias, da mesma maneira acontece hoje. Essa mensagem não é anunciada nesses grandes meios de comunicação, nesses lugares onde as pessoas da alta sociedade estão. Mas você percebe que em lugares simples, como o nosso lugar que nós estamos reunidos aqui, nós temos esse privilégio de ouvirmos falar sobre o Senhor Jesus, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a redenção que é oferecida por Deus por meio do seu Filho. Então perceba que as coisas não mudaram muito. Você não vai ouvir, dificilmente você vai ouvir falar sobre Jesus nesse Natal, nesses grandes meios de comunicação, mas Deus continua revelando as suas boas novas aos simples de coração. Aqueles que são desprezados muitas das vezes pela sociedade têm esse privilégio. E nós devemos louvar a Deus por tão maravilhosa bênção. Diga, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 11 diz: e hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. Isso o anjo falando para os pastores. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Essa parte que diz glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, seria melhor traduzido, ou melhor entendido por nós da seguinte forma: paz aos homens sobre quem repousa o favor de Deus. Porque era justamente assim que nós vivíamos antes de conhecermos a Cristo.
Nós não tínhamos a paz de Deus, irmãos. Nós não tínhamos essa paz. Mas uma vez que o Senhor Jesus se revelou a nós, uma vez que nós fomos justificados pela fé no Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós passamos a ter paz com Deus. E isso é maravilhoso, porque uma vez que nós somos reconciliados com Deus, nós que antes estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, agora fomos reconciliados com Deus e o favor de Deus repousa sobre as nossas vidas. Porque em Cristo, aquela que é a nossa maior necessidade, ela é atendida. A nossa maior necessidade, meus irmãos, era nós sermos perdoados pelos nossos pecados e por meio de Cristo. Esse favor de Deus é derramado sobre a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Versículo 15 diz: quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. Então, percebo que aqui eles ficaram com medo, ouviram a orientação do anjo e saíram para ir até Belém, aonde o anjo disse que eles encontrariam a criança. E aí eles foram depressa, versículo 16, encontraram Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos ouviram, se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Ou seja, esses pastores, eles não se contiveram ou se conteram, não sei como é que fica melhor, eu não sou perito em língua portuguesa, mas eles não guardaram para si aquilo que eles tinham ouvido da parte de Deus, mas eles saíram prontamente e foram anunciar, foram até onde o Senhor Jesus estava, e nós devemos fazer a mesma coisa. Olha só o que diz, versículo 19: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Muitas pessoas, meus irmãos, ao ouvirem a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, elas se alegram, ficam entusiasmadas, ficam empolgadas, mas muitos se esquecem com muita rapidez e com muita facilidade. Agora, a Bíblia nos diz que Maria, ela ouviu aquelas palavras, aquelas boas novas, aquilo que Deus havia dito por meio do anjo, né, que chegou até ela por meio dos pastores, acerca de quem era o Senhor Jesus. Ela ouviu e guardava essas palavras no seu coração. Aqui fica o meu conselho a vocês, irmãos. Ao ouvirem a palavra do Senhor, não se esqueça com facilidade do que está sendo dito a você. Faça como Maria, que guardava todas essas coisas no seu coração, ou seja, Maria, ela escolheu pensar sobre aquilo que ela tinha ouvido. Ela ficou ali meditando sobre aquelas palavras durante muito tempo. E nós devemos fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Devemos ouvir com atenção. Devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Não vá para a sua casa e se esqueça de tudo que aconteceu aqui nesse lugar. Não vá para a sua casa e se esqueça da palavra que você ouviu. Não vá para a sua casa e se esqueça dos louvores que você ouviu, a qual Deus ministrou o seu coração. Não vá para casa e se esqueça das orações que você fez a Deus aqui nesse lugar, mas guarde cada palavra no seu coração. Medite em cada palavra após sair aqui deste lugar, antes de dormir, ao acordar, procure guardar a palavra de Deus no seu coração. Amém? Então nós temos aqui, versículo 20, e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes tinha sido anunciado.
Amém? Então nós temos aqui no Evangelho registrado esse que é o maior fato da história. O Messias nasceu, aquele que o povo judeu durante séculos estava esperando, aquele que os anjos anunciaram, aqueles humildes pastores, nasceu, e aquele que vai a todas aquelas pessoas que têm um coração humilde e que deseja recebê-lo, não importando a condição social, não importando o lugar de origem dessa pessoa, não importando o que essa pessoa fez ou deixou de fazer, Jesus ele veio, o Cristo nasceu, o Cristo se revelou e continua a se revelar a cada um de nós. Embora alguns judeus estivessem aguardando que Jesus viesse para libertar eles do poder do Império Romano, Jesus ele veio, conforme diz o Evangelho, curando toda sorte de enfermidades. Ele veio estabelecendo o seu reino espiritual no coração de todos aqueles que criam no seu nome, que creem no seu nome. Jesus, ele veio não libertando o povo judeu do Império Romano, mas veio libertando o homem do jugo do pecado, e ele continua a fazer isso até os dias de hoje. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias sejam dados ao seu santo nome. Jesus veio, o Messias veio, nasceu. Fecha os teus olhos nesse momento. E como eu disse, que a nossa visão do Cristo não se limite a um bebezinho na manjedoura, mas que a nossa visão e o nosso entendimento de Cristo consiga ver toda a história, tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. Esse Cristo que nasceu também foi aquele que morreu e que pagou o preço do nosso pecado, que por meio da sua morte e ressurreição abriu um caminho que nos conduz de volta a Deus, que nos oferece hoje uma mudança, não uma mudança superficial, não uma mudança em que os homens procuram fazer na virada do ano, vou mudar isso, vou mudar aquilo, e muitos continuam do mesmo jeito. Cristo veio oferecer uma mudança real e verdadeira. Cristo, ele nos oferece uma mudança de coração, uma mudança que pode começar hoje, na sua vida, você que me ouve nesse momento, e que se consumará por toda a eternidade, quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Senhor nosso Deus e nosso Pai,